Nós vamos iniciar, né, o próximo módulo do nosso curso, hoje focando nas intervenções da professora Betânia, envolvendo a questão da regularização fundiária, da função social da propriedade. A professora Betânia, ela fez a gentileza de aceitar nosso convite. Ela é doutora em Planejamento Urbano e Regional do Itu, é professora da Faculdade de Direito da Faculdade de Direito da Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e ela é coordenadora do grupo de pesquisa em Direito Urbanístico e Direito à Cidade. Professor Luiz César. Não, bom dia a todos e a todas, bom dia, Betânia, bom dia, Fernando. Bom, é uma satisfação muito grande contar com a presença da Betânia aqui nesse curso, né? Ela que tem um trabalho extremamente relevante nessa área, dos ensaios de regularização fundiária que ocorreram no Brasil no sentido de, aplicando a função social da propriedade, criar-se a possibilidade do acesso à terra e, portanto, também à moradia fora dos marcos do mercado, né? Portanto, enfim, instituindo mecanismos de controle, né, do uso e ocupação do território para garantir a função social da propriedade, o que foi o programa Regularização Fundiária experimentado em alguns momentos importantes, né, da nossa história recente, né, e que, de certa maneira, houve uma regressão no sentido de que a regularização fundiária passou a ser concebida no sentido contrário, né, Betânia, de promover exatamente a mercantilização da terra, portanto, também da moradia, e eliminando completamente as possibilidades de enfim, aplicação dos mecanismos de garantia da função social da propriedade, né? Então, esse é um tema em pauta hoje, de certa maneira, é um tema em disputa hoje no Brasil, e a Betânia tem um papel muito importante, porque, além de ser uma professora, pesquisadora, acadêmica, né, ela tem também um papel na militância intelectual, no sentido de fazer com que a ideia da função social da propriedade, desse modelo de regularização associada à função da função social da propriedade, possa ser mais ainda enraizado na sociedade e nos movimentos sociais. Então, a Betânia consegue fazer essa junção de um trabalho acadêmico, intelectual relevante, ao mesmo tempo um trabalho de militância dentro desse tema, né? É um tipo de intelectual orgânico que nós estamos precisando muito nesse país, nesse momento, né? Não necessariamente orgânico de partido, mas orgânico de uma determinada ideia, orgânico no sentido de uma determinada concepção compartilhada que nós devemos defender. Então, é um prazer imenso e uma honra e oportunidade tê-la aqui nesse curso, né? E, enfim, agradeço a Betânia pela disposição de estar presente aqui. Bom dia! Bom dia a todos e todas, todes. É uma grande alegria estar aqui, gente. Para mim, que é uma honra, Luiz César. Muito obrigada pelo convite para participar desse curso de extensão tão importante. Eu tive o cuidado de dar uma olhada, né, em algumas das aulas anteriores. O Fernando me disponibilizou o link, né, para as aulas que estão postadas no YouTube. E eu acho que a minha aula vai complementar bastante bem, né, a formação que vocês estão fazendo, que tiveram uma consistente início, né, com teoria, né, e acho que foi super bem ministrada pelo professor Fernando. Na aula passada, com a professora Ana, discutiram um pouco o tema da retenção especulativa de imóveis urbanos, né, na cidade de São Paulo. E eu hoje, gente, a minha aula vai baixar um pouco para o território brasileiro, né, para a história do Brasil, e também para uma avaliação, né, das políticas de regularização fundiária aqui entre nós. Eu vou partilhar uma tela
e a gente começa. Então, vocês me contam se está tudo certinho aqui, mas eu acho que sim, né? Acho que estão vendo, né, a minha apresentação. Ótimo. Sim. Obrigada. Então, gente, vamos lá, vamos conversar um pouco, assim, a minha ênfase vai ser uma análise histórica dessa política pública de regularização fundiária e dos seus instrumentos, até chegar a uma avaliação do que está acontecendo hoje no país, né, muito especialmente depois de 2016 e do impeachment da presidenta Dilma, nos termos em que ele aconteceu e nós sabemos, né? Bueno, gente, eu vi que vocês discutiram bastante a questão das relações entre posse e propriedade, e é muito importante que a gente compreenda essa questão numa perspectiva jurídica também, né? No Brasil, a gente historicamente tem 2 regimes de acesso à terra, né? 2 formas muito diferentes de acessar a terra no país. A gente tem um regime fundiário de posse, né? Um regime ligado ao uso da terra, à função social da terra, né? E tem um regime fundiário da propriedade formalizada no cartório do registro de imóveis e que tem uma função econômica muito clara pelos próprios poderes inerentes ao domínio, né? Uma das questões que eu acho que é bem importante a gente sublinhar aqui é a forma como o direito de propriedade, tal como nós o conhecemos hoje, foi introduzido no país pela Lei de Terras em 1850, né? Período imperial, em um momento em que era muito importante introduzir, né, o direito de propriedade no país, e ele é introduzido com uma colonialidade bastante notória, né? Porque a Lei de Terras, como é que ela introduz o direito de propriedade no país? Ela resgata, né, o instrumento das sesmarias que tinha sido usado por Portugal, pela coroa portuguesa, para povoar o território aqui e ter presença de colonos portugueses aqui, num período em que essas terras eram disputadas com a Espanha, né? Então, as sesmarias, gente, eram enormes porções de terra. Porto Alegre inteira era uma única sesmaria, vocês têm conhecimento disso, né? Já estudaram esse tema. E a Lei de Terras, ela não deixou nem 1 centímetro quadrado do território brasileiro sem dono, né? Ela introduz as propriedades privadas, dizendo que os antigos sesmeiros trouxessem títulos que eram muito difíceis de ser falsificados, né? Porque tinham o selo do rei de Portugal e tal. Tu traz esse título de sesmaria e isso é transformado em propriedade privada, né? Então, é muito impressionante a colonialidade disso e também, gente, a forma como isso aconteceu no Brasil, que é muito contemporânea, assim, ou resgata muito, né, toda a forma como na Europa também foram tomando as terras comunais, né, num processo de despossessão que acaba acontecendo no Brasil também e que é formalizado, então, em 1850, com esse instituto, né, do direito de propriedade sendo introduzido dessa forma no país. Também foi nesse momento que a Lei de Terras tomou todas as terras indígenas, né, dos povos originários. Todas as terras ocupadas pelos povos originários foram transformadas em terras públicas, né, na forma de terras devolutas, né, ou seja, que todas as terras que não eram de alguém por sesmaria ou que não estavam num regime de posse naquele momento, foram terras devolvidas à coroa pela Lei de Terras. E com isso, em uma canetada, se tomou, né, todas as terras dos povos indígenas, né? Aqui nós temos fotos dos Yanomami, que são, enfim, um povo tradicional que está sofrendo muito nesse momento pela forma como, historicamente, essas terras foram tratadas, né? Elas são ainda hoje
pelo artigo 20, né, da Constituição de 88, as terras indígenas são consideradas bens da União, né? A União que tem que demarcar. A gente tem um processo, nesse momento, de enorme violência continuada contra os povos indígenas. O que aconteceu com as posses na Lei de Terras, né? A gente teve um período entre 1822 e 1850, desde que o país se torna independente de Portugal, e a primeira lei jurídica falando sobre terra, em que nós não tinha lei nenhuma no país, né? Não tinha mais as ordenações coloniais e não tinha nenhuma lei brasileira, né? Então, as posses pretéritas foram legitimadas. Se usou uma técnica de legitimação das posses pretéritas. Todo mundo que ocupou uma terra entre 1822 e 1850 vai ter reconhecida o direito de propriedade privada. Então, nesse momento, além das sesmarias, se reconheceu a possibilidade de uma posse ser convertida em propriedade. Só que, claro, gente, isso aqui era um enorme furo, porque a propriedade ela, na verdade, ela vai ter um título, né? Mas a posse é um fato, é uma relação com a terra, né? O possuidor não tem nenhum título que lhe garanta essa posse, né? Então, esse processo foi marcado por muita grilagem de terra pública, né? Tomada de terra, simplesmente, né? Como se fosse uma posse anterior. Isso deu origem a muitos latifúndios no Brasil. Os títulos de sesmaria são os primeiros latifúndios do país, mas a gente tem, nesse momento também, muitas posses sendo transformadas, convertidas, né? Enfim, muitas grilagens de terra acontecendo no olho grande, né? Na mão grande. E as posses passam a ocupar, a partir desse momento, um lugar de segunda classe, porque a Lei de Terras vai dizer, a partir desse momento, a terra, né, ela vai circular como uma mercadoria. Então, eu inauguro o registro de imóveis e o mercado imobiliário. Como é que eu me torno proprietária? Ou eu sou herdeira de um desses latifundiários, né? Então, a sucessão hereditária, ou a compra e venda, né? Então, a terra, nesse momento aqui, se transforma numa mercadoria, né? Então, só que ao lado disso, né, no Brasil, a gente continua tendo um vasto contingente populacional que acessa a terra pela via da posse, né? As populações tradicionais brasileiras sempre acessaram a terra pela via da posse e seguem acessando a terra, desfrutando da terra como um comum. A terra, os rios, os bens da natureza, como um comum. Todos os povos originários, né, as populações indígenas, na Amazônia, uma população muito significativa de povos beiradeiros, né, os povos ribeirinhos, que também são posseiros, são possuidores. No Sudeste, os caiçaras, os pescadores, né, e pescadoras que vivem nessa região e que acessam a terra pela via da posse, as populações quilombolas e nas cidades, todo mundo que conseguiu ocupar um pedacinho de terra e que hoje mora numa periferia, numa favela, numa área de risco e que não tem nenhum título em relação à terra que ocupa. Onde é que entra a discussão sobre as políticas de regularização fundiária dentro desta tradição dual de acesso à terra, né? A regularização fundiária, ela é uma política pública que valorizou, finalmente, essa forma de acesso à terra e à cidade que se deu pela via da posse. Sempre tinha sido, e eu tenho certeza que vocês tiveram aula com o Fernando, falaram sobre isso antes, a posse, gente, ela sempre foi reconhecida no nosso Código Civil. Tem ações possessórias no país, né? No entanto, ela sempre foi vista como um direito de segunda classe em relação ao direito de propriedade, né? E a posse, ela passou a ser olhada, valorizada com as políticas de regularização fundiária e passou a se reconhecer os direitos que decorrem da posse
muito especialmente após a Constituição de 88. Embora Belo Horizonte, própria Recife, já tivesse políticas anteriores de regularização fundiária, foi a Constituição de 88 que inaugurou, né, depois, quando se inaugura a nova República, com o capítulo da reforma urbana e a introdução do artigo da uso capião, essa política no país, né? E a regularização fundiária, ela entrou em um lugar, né, como política habitacional, como carro-chefe dessa política, logo depois de 88, ali, por exemplo, na década de 90. Né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar no programa de regularização fundiária do município de Porto Alegre. Essas políticas atuam sobre um legado de 100 anos, praticamente, né? Se a gente contar da abolição da escravatura, que, na verdade, multiplicou as posses no país pela forma hipócrita e injusta, como aconteceu a abolição da escravatura no Brasil, sem uma destinação de terra, né, para essa população que foi escravizada no país, e todas as políticas habitacionais que aconteceram, né, ali no início da República e durante o século XX, tinham um fio condutor que era a segregação socioespacial dessa população de baixa renda. Né? Desde 2016, com o golpe, né, que a gente teve no país, com a destituição do mandato da Dilma sem um crime de responsabilidade, a gente tem que essa política pública ela passa a ter um giro histórico sem precedentes. Né? A gente estava com uma política pública que conseguia fazer um processo de inclusão social e de garantia do direito à cidade se desenvolvendo, né? Com legislação sendo desenvolvida no país, mesmo depois do Estatuto da Cidade, e a gente passa a ter, então, um retrocesso bastante importante. Eu acho que é importante para a gente compreender o movimento que foi feito pela Lei 13.465, sobre a qual a gente vai falar ao final, né? E que é o novo marco legal da regularização fundiária no país, as diferentes compreensões da regularização fundiária que a gente teve historicamente no país e na América Latina. Né? Em 97, eu tive a oportunidade de coordenar uma pesquisa que foi publicada na época pela FASE, pelo próprio IPUR, teve participação nisso, né? Que é esse livro aqui, Regularização Fundiária, né? Direito à Moradia, Instrumentos e Experiências de Regularização Fundiária nas Cidades Brasileiras. A gente viu naquele momento que a gente tinha diferentes compreensões mesmo. Né? Em alguns lugares era só fazer a titulação, a regularização jurídica e registrária dos lotes, em outros era fazer a urbanização da área, em outros era incluir no zoneamento, no plano diretor, através da regularização urbanística desses assentamentos. Essa Babel, né, de que cada lugar entende uma coisa diferente, ela se refletia muito na América Latina, onde nós tivemos um primeiro paradigma, né, importante na América Latina, que foi o paradigma peruano, né, que apostava apenas na titulação. Esse paradigma foi muito impulsionado na região pelo trabalho de um economista peruano chamado Hernando de Soto, que escreveu um livro chamado Mistério do Capital, dizendo que o problema da miséria da América Latina é o fato de que tem um capital morto enterrado nas favelas e que é necessário vitalizar esse capital, entregando títulos de propriedade, que isso movimentaria a economia na região, as pessoas buscariam um crédito, investiriam no seu terreno, teriam segurança em fazer esses investimentos, então que para resolver o problema da pobreza na região latino-americana, o segredo era fazer o que os Estados Unidos fizeram, uma distribuição massiva de títulos de propriedade, né? E isso só na cidade de Lima entregou mais de 1 milhão de títulos. O Peru desenvolveu um programa, né, chamado Peru, um país de proprietários. Isso era um programa desenvolvido pela famosa
COFOPRI, né, um organismo de formalização de la propriedade informal. Em todo o Peru foram outorgados, aqui eu traduzi de uma apresentação que eu fiz em espanhol, ficou otorgou, mas é outorgou mais de 2 milhões de títulos, né, nas cidades peruanas. Então, a ênfase nos programas peruanos de regularização fundiária, ela é meramente jurídica, registral, né, e o poder público assumiu isso, e títulos plenos de propriedade foram a opção escolhida para titulação. O Banco Mundial modernizou o sistema registral do Peru, que é todo informatizado, né, todo georreferenciado, e o programa foi assim, né, muito estudado na região, como agora vai ter uma grande distribuição de títulos. Aqui a gente vê, né, os peruanos recebendo, né, títulos lá nas favelas peruanas. Eu faço um parênteses para comentar com vocês a diferença étnica, né, da composição das populações de favela no Peru e no Brasil, porque no Brasil a nossa composição étnica majoritária nas favelas é de descendentes de população que foi escravizada, que foi sequestrada na África e escravizada aqui, e no Peru ela é descendente dos povos originários, né? Eles falam quechua nas favelas, então são povos indígenas que até hoje falam a língua originária, né, lá no Peru. Qual foi o problema desse programa, gente? O programa é que, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas Lima fica do lado de um grande deserto. Lima é uma cidade muito seca, nunca chove, né? O próprio nome Sol, né, da moeda do Peru se liga a essa contradição, né? Porque Lima é uma cidade que nunca tem sol, porque ela fica na frente do mar, tem muita umidade, mas nunca chove, porque é desértico o clima. Então, é tudo muito seco. Essa é uma favela em San Juan del Lurigancho, a favela Santa Maria, no Peru, e olhem a pobreza desse lugar, não tem uma árvorezinha, acho que tem um coqueiro ali na frente, algum arbusto mais para cima. Mas, gente, pensem bem, gente, tu entrega um título para essa casa aqui, vocês acham que o banco vai entregar um crédito para essa senhorinha aqui, porque ela tem essa propriedade para oferecer como garantia? É claro que não. Os bancos entregam dinheiro para quem tem dinheiro, quem tem um contra-cheque no fim do mês, capaz de adimplir uma parcela de uma casa no fim do mês. Então, o programa se mostrou uma grande falácia. A realidade física do assentamento não foi alterada, né, por essas intervenções. A qualidade de vida dos habitantes seguiu muito precária e os assentamentos continuaram na mesma situação, sem condições mínimas de habitabilidade, né? Na verdade, isso que aconteceu. Só se entregou o título. E pesquisas do Julio Calderon, que é um colega do Lincoln Institute of Land Policy, mostram que menos de 10% da população conseguiu acessar crédito por causa desse programa, né? A gente tem um segundo paradigma, que é o paradigma brasileiro da década de 90, que era um paradigma que se centrava apenas... Ai, tá cheio de coisa em espanhol aqui, eu peço desculpa para vocês, eu fiz uma tradução aqui, ficou muita coisa em espanhol, eu peço desculpa para vocês por essa parte aqui que eu encaixei na apresentação. Esse programa Favela Bairro ele foi desenvolvido na década de 90, ele realizou uma urbanização em grande escala, em mais de 50 favelas da cidade. Eu quero lembrá-los que o Rio de Janeiro era o grande lugar de desembarque no Brasil, de navios negreiros, né, de populações que chegavam aqui e que muitas delas foram escravizadas no Rio de Janeiro, que foi capital do país, né, e que, portanto, são favelas muito antigas e que tinham muitas precariedades. E o programa introduziu localmente muitas melhorias urbanísticas nessas favelas. Que tipo de melhorias, né? Relocalização de moradias que estavam despencando numa área de risco, em função da geografia do Rio de Janeiro, implantação de infraestruturas e serviços, muros de contenção nos morros que estão sujeitos a deslizamento, e implantação de equipamentos urbanos e comunitários, né? Escolas, creches, postos de saúde, UPPs, né? Enfim,
Isso melhorou as condições de vida da população, né? Fotos de antes e depois mostram que essa melhoria da habitabilidade melhorou a qualidade de vida, porque eu agora saio de casa e não tenho mais que pisar no barro para ir trabalhar, né? Na verdade, os muros de contenção foram melhorados, se introduziram equipamentos, né, de esporte, de lazer, e a qualidade de vida das pessoas efetivamente melhorou, né? Essa melhoria da habitabilidade melhora a qualidade de vida e do cotidiano desses moradores e moradoras das favelas cariocas, né? Não tem nenhuma dúvida. Qual foi o problema desse programa, né? É muito impressionante como ele foi diametralmente oposto ao que fez o Peru, né? O Favela Bairro introduziu urbanização, mas, ao contrário do que aconteceu no Peru, não se entregavam títulos nesses programas, né? Até mais posteriormente essa foi uma preocupação, mas lá na origem essa não era uma preocupação. E o tema da segurança da posse foi muito negligenciado, né? O que, na verdade, gente, como você sabe, como viram com o professor Fernando Maia, vocês sabem que uma terra urbanizada, ela se valoriza, né? Eu vou agregar valor ao terreno, e é óbvio que olhos que nunca, que estavam prezando esses assentamentos, passaram a olhar para esse lugar com muito interesse, né? Então, essas populações ficaram à mercê de despejos jurídicos, despejos administrativos e despejos de mercado, né? Promovidos pela própria, enfim, pelo próprio mercado imobiliário num processo de gentrificação de muitas dessas áreas, né? A gente teve os mega-eventos que ocorreram nesse século piorando ainda mais isso, né? Bom, localizados esses dois paradigmas que operavam, né, na América Latina, antes, né, enfim, na década de 90 ali, a gente vai ter um amadurecimento dessas políticas depois da Constituição de 88, né? A gente vai ter, assim, na Constituição de 88, aquele capítulo da política urbana, quando ele introduz só 2 artigos, e um deles é sobre o uso capião, é um pouco dizendo assim, olha, as nossas políticas habitacionais estão completamente fracassadas, né? O BNH estava, assim, nos seus estertores, todas as distorções da produção habitacional do BNH. Então, a Constituição de 88, ela reconheceu a falência dessa política habitacional que tinha sido desenvolvida, ela reconhece direitos que nascem da posse, né? Todo mundo que ocupou uma terra urbana para solucionar o seu problema de acesso à moradia pela via da posse, teve um olhar, finalmente, de que aquele que possuir como sua vai ter direito a ficar aí, né? Desde que, enfim, todos aqueles requisitos que estão colocados ali, e isso inaugura uma nova fase na nossa política habitacional. A Constituição de 88, ela tinha uma preocupação com a igualdade, com o tema da igualdade, né? Como é que eu vou reconhecer o direito à propriedade para quem vive numa posse sobre uma terra privada e vou desconhecer o fato de que muita gente mora em área pública, né, nas cidades brasileiras? Então, a matriz constitucional é uma matriz que diz o seguinte, olha, se a pessoa ocupou uma área privada, o instrumento que vai ser usado é a uso capião urbana, especial para fins de moradia, e a pessoa vai ter lá no final um título pleno de propriedade. Mas se continua, desde o Código Civil de 1916, é vedado, né, a uso capião em terra pública. Então, essa pessoa que ocupou uma terra pública, ela vai ter uma concessão de uso especial para fins de moradia. Isso está no parágrafo 1º, e o artigo tem que ser interpretado em si mesmo, né? Por causa do dogma da imprescritibilidade dos bens públicos, de que eles não podem ser usucapidos, eu introduzo no parágrafo 1º o direito à concessão se a pessoa possui como sua área urbana 250 metros quadrados para moradia, ela vai ter um direito, mas não vai ser um título pleno de propriedade, vai ser um título, é um direito real, né? Vai escrito na matrícula do cartório do registro de imóveis, mas é um título alternativo, é só o direito de usar, né? Essa matriz constitucional, ela permitiu que muitos programas de regularização fundiária se organizassem no Brasil, como aquele que eu trabalhei, né, na década de 90, aqui em Porto Alegre,
E, de modo geral, esses programas trabalharam com uma concepção muito interessante, né? Que se aproxima daquilo que internacionalmente se entende como direito humano à moradia, né? Como um direito humano fundamental, o direito à segurança da posse. Internacionalmente, gente, o direito humano à moradia, ele é entendido, conforme o comentário geral número 4, que é um comentário, e são parênteses de direito internacional, tá? Para mostrar como o Brasil, com a regularização fundiária que introduz no Estatuto da Cidade, se aproxima dessa concepção, dessa garantia do direito humano à moradia adequada, né? O que inclui o direito humano à moradia adequada para as Nações Unidas, nesse que é o principal documento de direito internacional? Eu tenho que ter segurança legal da posse, ou seja, tem que ter um título. Não pode ser despejado, né, com despejo violento. A moradia tem que ter acesso a serviços, a facilidades, a infraestrutura. O custo da moradia tem que ser um custo acessível. Ninguém pode comprometer a sua sobrevivência, né, pagando uma parcela de aluguel, de compra de uma moradia. A moradia tem que ser dotada de habitabilidade, não pode ser numa área de risco. Eu tenho que ter acesso universal aos programas. Ou seja, não pode ter critérios discriminatórios do tipo só evangélicos terão direito a acessar esse programa, somente heterossexuais, só pessoas brancas. Não existe. Localização, né? O tema da localização da moradia, que é, na verdade, uma recriminação, é uma censura aos programas do tipo BNH, tira do centro, leva para a periferia, e aos programas de apartheid, como os da África do Sul, né, de segregação racial, de exclusão socio-territorial. Então, o tema da localização está muito ligado à ideia de direito à cidade, né? E a adequação cultural, que as leis deixam muito claro, né, o instrumento das leis. Eu tenho que pensar quais são as populações que eu estou morando, qual é o processo de produção social e cultural do habitat ao promover uma regularização fundiária. Então, foi muito legal como o Brasil se aproximou disso, né, com os programas que foi desenvolvendo ao longo da década de 90. E quando o Estatuto da Cidade é promulgado, regulamentando essa matéria, a gente tem muitas novidades, né? Vem as diretrizes gerais do Estatuto para dizer que esse negócio não é poder discricionário do gestor, mas é uma diretriz da política urbana, promover a regularização fundiária, e eu tenho muitos instrumentos que são desenvolvidos, né, regulamentados pelo Estatuto, como é o caso das EIs, da uso capião, especialmente a uso capião coletiva, e da concessão de uso especial para fins de moradia, que passa a ser regulamentado. O Estatuto da Cidade, eu estou fazendo esse histórico para a gente chegar depois no que a 13465 fez, né? Como ela desmontou essa política. O Estatuto da Cidade adota um conceito de regularização fundiária plena, né? Que envolve a titulação, a urbanização e a participação popular nesse processo, né? Uma dimensão social desse processo, um conceito que eu já trabalhava nesse livro aqui que eu mostrei para vocês, desde a década de 90, né? Na avaliação desses programas de regularização fundiária. E ela vai falar, então, que a política urbana, né, tem como uma de suas diretrizes a regularização fundiária, aqui entendida como titulação, e a urbanização dessas áreas ocupadas por população de baixa renda. Vejam que a própria diretriz de regularização fundiária já fala das EIs. Ela fala das zonas especiais de interesse social, mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo, considerando a situação socioeconômica da população e esse processo de produção social e cultural do habitat, né? Então, é uma regularização plena que o Estatuto da Cidade adota, né? A gente vinha desenvolvendo esse modelo, né? Desde 2001, o Estatuto da Cidade trouxe, né, a regulamentação desses instrumentos que eu colocava para vocês, a medida provisória 2020, que é contemporânea, né, ela é do mesmo ano do Estatuto da Cidade, a medida provisória 2220 de 2001, ela regulamentou a concessão de uso especial para fins de moradia, a tornando um direito subjetivo do ocupante, tal como é a uso capião. Em 2009, com a lei que cria o programa Minha Casa Minha Vida, foi introduzido no país
Outros instrumentos, né, a legitimação de posse, a uso capião administrativa, que é a conversão dessa legitimação de posse num título de propriedade, e as ex passa a ter um lugar, ela tem um conceito, a regularização fundiária de interesse social passa a estar associada às ex. Então, a gente estava num desenvolvimento no país dessa política de regularização fundiária plena, envolvendo titulação, urbanização, rompendo com os paradigmas parciais da regularização fundiária, e os municípios estavam se adaptando a isso, né? Quando a gente tem o impeachment da Dilma, né, gente? Que, como diz o Márcio Postman, mudou totalmente as nossas vidas, né? Não é isso que ele diz. Ele tem uma frase assim muito impactante, com a qual eu concordo muito, né? O Márcio Postman diz: nós não estamos vivendo um período de mudanças. Nós estamos vivendo uma mudança de período. E é isso, porque é como se a gente tivesse virado a página da nova república, né? E aí a gente tem ali, em 2016, o envio de 7 medidas provisórias, né, para o Congresso Nacional, 7 reformas: reforma do ensino médio, emenda constitucional 95, congelando gastos, reforma trabalhistas, a reforma previdenciária, que depois o Bolsonaro concluiu, e a gente tem a reforma do Marco Legal da Terra, que foi menos comentada, mas que é uma bomba atômica no que a gente vinha fazendo no país, né? Primeiro, que essa medida provisória não tinha urgência nenhuma, ela mexeu em 17 diplomas legais, mexeu no Código Civil, né? No Estatuto da Terra, no Estatuto da Cidade, leis consolidadas, né? Mas ela tinha um propósito muito claro, e ela mexeu na regularização fundiária rural, na regularização fundiária urbana, na regularização fundiária na Amazônia e no regime de bens da União, mexendo nesses montes, milhões de hectares de terras devolutas, por exemplo, que o país tem, né? Mexe nas terras da floresta. É muito impressionante o que isso significou em termos fundiários no país, né? Essa medida provisória foi convertida em lei naquele dia que estava cheio de gente para protestar em Brasília e que meteram bomba ali na esplanada ali dos ministérios e votaram todas as medidas provisórias. Ela foi convertida em lei nesse processo super violento. Essa lei revogou todo o capítulo de regularização fundiária da Lei 11.977, né? Ela deixou só ali o programa Minha Casa Minha Vida, e isso implicou em uma paralisação dos processos de regularização fundiária que estavam em curso no país, porque isso tem um processo de aprendizagem, né? E esses instrumentos todos da legitimação de posse, foram todos revogados, tal como eles estavam colocados ali na 11.977. Né? A regularização fundiária passa a ser chamada de REURB, pelo artigo 9º, ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana, ela passa a se chamar REURB. Se traz a ideia, né, no conceito de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, que se destinam à incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação. Né? A titulação passa a ser a grande ênfase. Né? Essa titulação passa a ser priorizada. Né? A gente tem um giro assim, nesse marco legal da terra, onde claramente o zoinho, né, os cifrões, né, estão muito claros. É uma lei com uma grande participação dos registradores imobiliários na sua elaboração. Ela tem por um objetivo muito claro, né, a conversão de posse em títulos de propriedade em grande escala, a conversão em direito de propriedade é indisfarçavelmente o grande objetivo da Lei 13.465. Isso não é por acaso, vocês tiveram as aulas com o professor Fernando e compreendem qual é o lugar do direito de propriedade, inclusive no atual momento de capitalismo financiarizado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, e na aula que vem a Tarsila vai falar ainda melhor sobre esse tema. E aqui eu trouxe para vocês compararem um pouco, né,
o conceito de regularização fundiária da Lei 11.977 e da 13.465. Na 11.977, a regularização fundiária também tinha todas essas medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, mas olhem os objetivos: regularização de assentamentos irregulares, titulação de seus ocupantes, garantir o direito social à moradia, com aquele conceito todo. Habitabilidade, acessibilidade, custo acessível, etc., etc., pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, um pacote de direitos fundamentais que está colocado aqui. No artigo 9º que eu mostrei para vocês, o grande objetivo, né, passa a ser essa incorporação ao ordenamento territorial urbano e a titulação de seus ocupantes, ou seja, vamos lá, pessoal, vamos lá, essas posses tudo, vamos virar propriedade, vem aqui para o álbum formal, vamos facilitar esse processo logo de uma vez, né? Então, é bastante claro o que aconteceu, né? O Brasil mudou o seu paradigma. Ele abandona esse paradigma de regularização fundiária plena, pelo qual ele era conhecido na América Latina, né? O Peru era o paradigma da titulação e o Brasil era esse país, que tinha feito só urbanização com o programa Favela Bairro, mas que tinha evoluído, que tinha ido para um modelo de regularização fundiária plena a partir do Estatuto da Cidade, e que entregava, né, direito à cidade, entregava título, entregava urbanização, entregava a inclusão no plano diretor através das EIs, né? E o Brasil se aproxima, é uma peruanização da nossa política de regularização fundiária, o que aconteceu no país, né? Além disso, gente, para aprofundar um pouquinho essa crítica, a gente já tinha antes, tá? Mas aqui passa a ser REURB e a gente passa a ter dois tipos de regularização fundiária urbana, né? A regularização de interesse social, em que o município regulariza e planta infraestrutura, com gratuidade das custas, vê bem, olha a facilitação, vem logo para o cartório, tudo de graça, vamos logo tornar isso aqui propriedade, né? E a REURB-E, né? Que é uma regularização de interesse específico, ou para outra faixa de renda, não é para habitação de interesse social, né? E os moradores é que pagam esse cartório. Nessa mudança de paradigma, o plano diretor, gente, a regularização fundiária atrelada ao planejamento urbano, esquece, né? O gravame de ZEIS passa a ser uma mera faculdade do gestor, não é mais algo intrínseco ali que costura a política, eu tenho as ZEIS, eu tenho um mecanismo, né, de garantia de que essas posses estarão direcionadas para habitação de interesse social, inclusive perante o mercado, é o próprio poder público que está dizendo que é a habitação de interesse social nessa porção do território. E isso, a médio prazo, né, favorece muito as expulsões de mercado e a gentrificação dessas áreas regularizadas através desse modelo, né? Eu trouxe aqui para vocês, de novo, uma comparação, né? Quando eu falo de regularização de interesse social na Lei 11.977, se define a regularização fundiária de interesse social, o que atualmente se chama REURB-S, né? Como uma regularização fundiária de assentamentos irregulares, ocupados predominantemente por população de baixa renda, nos casos de imóveis situados em ZEIS. Ou seja, as ZEIS faziam parte do nosso plano, do nosso paradigma de regularização fundiária plena. É titulação, é urbanização, e eu tenho essas favelas reconhecidas no plano diretor como um local que a população tinha posse, ela conseguiu essa parte da cidade para si, porque ela acessou a terra pela via da posse. É incrível, é um mecanismo modelo para toda a América Latina. As EIs são o grande instrumento com o qual o Brasil contribuiu para a compreensão da regularização fundiária na América Latina, né? E a 13.465 vem para dizer assim, ó, não, parem um pouquinho, né?
Até eu faço um parêntese, gente, para contar para vocês os meandros da lei, né? No projeto de lei, na medida provisória, perdão, quando ela começa a tramitar no Congresso, a grande ausência era as ex. Não havia menção às ex. Foi uma intervenção do IBDU, do Fórum Nacional de Reforma Urbana, que reintroduziu as ex. Mas lá na tramitação aparece esse parágrafo 2º dizendo, não, mas não está condicionada à existência de ex, ou seja, pode fazer regularização fundiária de interesse social sem esse mecanismo protetivo dessa destinação para habitação de interesse social, uma cretinice sem tamanho, né? Então, as ex ficam sem qualquer obrigatoriedade, né, nesses processos de regularização, se desvincula do planejamento urbano e a concepção de regularização fundiária plena, que é uma concepção que se liga ao direito à cidade, né, como algo mais amplo, que envolve muitos direitos urbanos, não só o direito à moradia e muito menos o direito de propriedade, né? Ou seja, eu substituo esse modelo que faz inclusão, né, territorial, sócio-territorial, pela via de um reconhecimento da posse por vários títulos, porque eu tinha propriedade pela uso capião, mas eu tinha concessão de uso, era possível usar a superfície, né, direito de superfície, substituo por um modelo que prioriza a titulação e dá pouquíssima ênfase ao tema da urbanização. Além disso, gente, eu estou correndo aqui para terminar, não te preocupa, Fernando, que estou sabendo do meu tempo, ela introduz outros instrumentos, gente, como a legitimação fundiária, que é um troço espantoso. Eu sei que nem todo mundo aqui é da área do direito, gente, mas esse instrumento é de cair o queixo de qualquer jurista, que seja civilista, administrativista, constitucionalista, é um absurdo completo. É um instrumento, gente, que admite a possibilidade da apropriação de uma terra, seja ela pública ou privada, por ato administrativo, sem requisito, aqui é sem requisito, de qualquer prazo. Porque o uso capião tem 5 anos, né? A concessão de uso, eu tenho que ter 5 anos antes de poder receber, né? E não tem tamanho máximo de lote. Uau! Que maravilha isso aqui, né? Olha o artigo. Uma forma originária de aquisição do direito real de propriedade, que hoje as formas originárias são a uso capião e a acessão, né? Isso aqui não, é uma forma originária de aquisição da propriedade conferida por um ato administrativo. Parêntese, considerando as correlações de forças políticas em 5.600 municípios no Brasil. E as prefeituras que eu tenho, os interesses que tenho. Então, eu posso te conferir uma propriedade. Aquele que detiver em área pública ou possuir em área privada como sua uma unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de um núcleo urbano informal consolidado, desde que até a medida provisória 759, né, 22 de dezembro de 2016, ou seja, essa grande reforma do Marco Legal da Terra. Mas isso aqui, gente, é uma loucurada, né? Não tem prazo mínimo para isso, eu posso ocupar hoje e amanhã ter uma legitimação fundiária, olha que luxo, né? Agora isso aqui é uma REURB e você vai ter, e não tem tamanho máximo de lote, né? Vê bem, gente, isso, em primeiro lugar, gente, para os civilistas de plantão, fragiliza a própria garantia constitucional do direito de propriedade, porque o proprietário privado também não tem mais garantia nenhuma, eu posso ir tomando. Em relação às terras públicas, gente, parece ser bem importante, né? Eu tenho aqui um instrumento que acaba com a imprescritibilidade dos bens públicos, ou seja, antes eu não podia fazer uso capião de terra pública. Isso aí foi pelos ares, porque o poder público pode dizer, é tua, vamos fazer aqui uma REURB, aqui está uma legitimação fundiária para o senhor. E, além de tudo, gente, viola o princípio da igualdade, tratando diferentemente os casos de REURB S, para a população de baixa renda, e de REURB E. Vou mostrar para vocês o que aconteceu no parágrafo do artigo 23. Só na regularização fundiária de interesse social, a legitimação fundiária será concedida ao beneficiário desde que ele
não seja concessionário, foreiro ou proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O beneficiário não pode ter sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade e, em caso de imóvel que não é residencial, seja reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação. Ou seja, para os pobres, dificuldades. Para os ricos, não precisa cumprir nada disso aqui. Dá para fazer. Uau! Ai, é tão explícito, assim, os objetivos da lei, é tão cara de pau, é tão descarado, né? Além disso, gente, que eu já estou terminando aqui a minha apresentação, a 13465 criou uma figura chamada loteamento de acesso controlado, que é uma aberração perto da 6766, porque loteamento é uma figura em que eu tenho doação de áreas para o poder público e essas áreas de vias, de praças, de escola se tornam bens públicos, as vias de uso comum do povo, as praças também, as de escola bem de uso especial, ou seja, loteamento de acesso controlado é uma coisa que é uma contradição em termos, né? Os bens da União, gente, poderão ser vendidos assim no atacado, né? Tu compra em fita, né? Antes tu tinha uma avaliação de cada um. Então, é um grande processo de privatização de terras públicas e de despossessão, né? Isso é uma lei, gente, que foi apelidada como lei da grilagem. Ela favorece muito a grilagem de terras pelos instrumentos que cria, né? A compra de terra pública a preço de banana, em que pese que a banana está muito cara, né? Ficou bastante facilitada. E, além disso, gente, para não deixar dúvidas, o artigo 106 da lei diz: aplica-se esta lei a Fernando de Noronha. Juro! Não tenham dúvidas de que se aplica a qualquer canto. Gente, é uma coisa, nunca, como diria o Lula, nunca antes na história desse país, a gente teve um troço tão claramente voltado para os interesses, assim, bastante claros. Então, o que aconteceu, gente, com a 13465? Resgatando as aulas do Fernando, né? E também já falando um pouco do que a Tarsila vai conversar com vocês. Na verdade, gente, assim, ó, a 13465 removeu o entulho democrático, né, que impedia, né, a grande reforma fundiária que o capitalismo estava interessadíssimo em fazer em um país continental como é o caso do Brasil, né, cheio de terras que estão fora do álbum imobiliário, que são posses, e cheio de terra pública, né? Então, eu removi esses obstáculos jurídicos. Na verdade, eu pavimentei juridicamente o desembarque, né, da financiarização da terra e da moradia no Brasil. Finalmente, a gente tem uma forma de converter as posses em propriedade de forma massiva. A gente fornece uma base fundiária para a financiarização do mercado imobiliário. Esse monte de gente, essa última fronteira, né, do capital, que são as terras, né, que ainda não são propriedades e ainda não podem entrar no circuito financeiro, virão rapidamente, né? O que isso significa para a nossa discussão no Brasil sobre, não só sobre posse e propriedade, que é o tema do curso aqui, mas para quem trabalha com política habitacional, com política fundiária, com regularização fundiária? É um retrocesso enorme. É um retrocesso na nossa ordem urbanística no país, né? Com tudo que a gente tinha conquistado desde a Constituição de 88 e muito especialmente com o Estatuto da Cidade, né? É um retrocesso para a realização das funções sociais da cidade e da propriedade e para a efetivação de dois direitos, né? O direito humano à moradia e o direito à cidade. É um reforço do direito de propriedade. E eu comecei a minha aula contando de como o direito de propriedade foi introduzido no país, para mostrar para vocês, gente, a centralidade desse instituto para a economia capitalista. Porque o direito de propriedade na história do Brasil, ele está no início e no fim de um processo de produção de profundas desigualdades e da hierarquização do nosso urbano no Brasil.
né? Quem tem propriedade e quem tem posse. E essa lei, ela tem um potencial de promover um gigantesco processo de dispossessão, em que a regularização fundiária não vai mais servir para garantir direito à cidade, mas para transferir ativos dos mais pobres para os mais ricos no país. Eu te entrego um título, não coloco umas ex, e no outro dia vem uma construtora e te toma a terra. Porque o plano diretor não diz que essa terra é destinada para habitação de interesse social, com a retirada das ex. Né? Assim, para informar vocês, essa lei tem inconstitucionalidades flagrantes, como é o caso da legitimação fundiária, né? Tem 3 ADINs tramitando no Supremo Tribunal Federal, o Fux é o relator, uma foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, uma pelo IAB e uma pelo Partido dos Trabalhadores. Tá? A gente não teve nenhuma liminar, então ela está vigente, válida e eficaz. E tem muita regularização fundiária acontecendo no país através dela. Tá? A gente sabe que tem algumas regularizações do bem, mas o problema, gente, é o objetivo com o qual ela foi incluído no nosso ordenamento jurídico. Né? A gente espera que esses argumentos de inconstitucionalidade sejam acolhidos. Né? Muito na linha do que o Observatório das Metrópoles vem dizendo, assim, quando a gente discute as perspectivas, né, gente, a gente precisa imaginar outros instrumentos, né, que sejam capazes de libertar o acesso à terra dessa herança colonial do direito de propriedade, que está no centro, né, gente? Parece um ordenamento jurídico monocêntrico, a gente fica girando em volta da propriedade e não consegue se livrar dela. É muito perverso. Né? Esse modelo, na verdade, abandona a função social da terra, né? Nessa atual fase de capitalismo financiarizado, converte, né? Algo que o Fernando explicou para vocês muito bem, ele facilita, ele lubrifica essa máquina, né? De conversão da terra e da moradia pela via da propriedade num ativo financeiro nos circuitos globalizados do capital. Né? Nesse próximo período histórico, gente, nós temos uma eleição esse ano, a gente espera retomar a democracia, contamos com os votos dos senhores e das senhoras para isso. Né? É muito importante que o campo da reforma urbana, do direito urbanístico, a gente tem que ser capaz de imaginar formas jurídicas, instrumentos, políticas que valorizem a posse, a função social da posse, a função social da terra, os comuns, que olhe para os comuns, né? A terra, a água, olha o que os povos indígenas estão sofrendo na região amazônica, né? E isso é uma medida de justiça histórica e, mais do que isso, nós finalmente seremos capazes de instaurar contratendências no território das nossas cidades. Porque a tendência, né, é que a propriedade vai expulsando todo mundo. A propriedade não, o capital, né, que vai tomando essas terras, transformando em propriedade, né, e nessa fase introduzindo aí nos circuitos do capitalismo financiarizado. Então, eu agradeço muito pela atenção de vocês, interrompo aqui a minha apresentação, peço desculpas pelo longo tempo da minha fala e me coloco muito à disposição para a gente bater papo sobre o tema. Obrigada. Professora, foi excelente, viu? A sua intervenção trouxe muitas indagações interessantes. Antes de eu fazer meus comentários, queria fazer alguns comentários, eu queria já franquear o debate, né, para os alunos, porque aí a gente vai partir das indagações dele, né, levantando as questões. Quem tiver... geralmente a gente abre no chat e vê, como ninguém postou nada, a gente pode já abrir, né, para as falas. Então, Marcelo levantou a mão. Marcelo, fique à vontade para interagir com a professora Betânia. Muito obrigado. Antes de tudo, não tem como invariavelmente agradecer pelas aulas da professora Betânia, né? Aqui uma colega está dizendo que ela é sempre muito cirúrgica, capacidade de síntese tremenda, né? E aí a gente vê o que é discurso jurídico-político bem fundamentado. Então, mais uma vez, parabéns, professora Betânia, muito obrigado, né? Só dar mais segurança para quem está
estudando direito à terra urbana e à moradia numa perspectiva jurídica. Então, por isso eu sou muito grato, tendo em vista, inclusive, a minha própria dissertação. Tá? Agradeço a professora e ao Observatório pela oportunidade. Professora, eu queria só jogar luz em umas questões, porque, assim, você colocou muito bem, né? Existem REURBs que são feitas, que podem ser feitas para o bem, só que, assim, à custa de uma contrapartida muito perversa, né? Que é a possibilidade de ser feita para o mal, e, ao que tudo indica, a determinante mesmo, maior desse processo de REURB está focado na titulação e, por extensão, na financiarização, né? do direito à moradia. O que me preocupa é que, assim, atualmente, que assim, as camadas de preocupação elas vão se acumulando, né? No atual estágio da coisa, a gente está vendo, e aí eu queria dialogar contigo um pouco sobre isso, né? Na verdade, ouvir um pouco das tuas considerações, não seria nem dialogar, mas seria o seguinte: ao passo que você possa ter administrações municipais que tentem usar a sua competência local para aclarar alguns procedimentos, para tentar valorizar um pouco a regularização plena, para tentar vincular um pouco mais as ex, ainda que exista a possibilidade, a gente não verifica no país, da parte das prefeituras, uma preocupação em tentar manter minimamente as políticas de regularização fundiária alinhadas com a concepção de direito à cidade, tanto a normatizada, né, a juridicizada, como você diz muito bem, né, no Estatuto da Cidade, quanto no próprio conceito, na sua, né, dimensão mais filosófica que vem lá desde o Lefebvre, né? E aí o que é que a gente percebe? O que a gente vê é que os municípios estão usando essa competência para fazer pioria, né? Porque aí um exemplo, por exemplo, eu estou muito preocupado aqui com um caso específico aqui de Florianópolis, que nós temos a instrução normativa que aparentemente tenta interpretar o que é que significa predominantemente ocupado por baixa renda. E aí me cria uma instrução normativa que diz que a REURB-S cabe em áreas ocupadas por 2/3 da população de baixa renda, né? Quer dizer, se já era complicado você enquadrar uma REURB-S, agora ainda tem essa condicionante numérica aqui. E aí a minha dúvida é o seguinte: desse conceito jurídico indeterminado, predominantemente, que classicamente, né, quer dizer, pelo menos usualmente se utiliza o 50% mais um, de repente vem a competência regulatória local numa norma administrativa de uma secretaria para dizer que não, que o predominantemente é 2/3. Não vi ainda, confesso, qual foi o critério utilizado para justificar 2/3, mas a pergunta que não quer calar: será que é para esquivar das responsabilidades da municipalidade para com a REURB-S? E pior, talvez pior ainda, será que é para seguir com esse aceno com essa dimensão meramente registral, e tendo em vista que 50% mais um já garante uma REURB-S que isenta de custos e emolumentos? Será que criar uma dificuldadezinha maior, aumentar para 2/3, será que isso não é fruto? Aí eu estou questionando, não estou afirmando. Será que isso não é fruto até de um debate com o setor registral, tendo em vista que há um giro no país, né, dando contribuições, né, com todo respeito ao setor registral, mas a gente vê muita contribuição nessa linha mais do de Soto, né, por parte dos registradores. Então, assim, a minha fala aqui, desculpa até que está meio extensa, mas é mais para tentar problematizar, para dizer que o problema parece não parar na legislação federal, quando eu chamo a atenção à competência regulatória local, tendo em vista medidas que a pessoa pode estar trabalhando com a melhor das intenções, mas quando eu ponho, por exemplo, uma aferição de um critério desse, eu fico questionando até a constitucionalidade. Como que juridicamente, por que juridicamente 2/3 é válido e não 50% mais um? O que é que se aproxima mais da interpretação? É uma questão hermenêutica rigorosa desse conceito predominante, né? Isso não é um problema sério? Então, isso. Aí eu queria te ouvir um pouco a respeito. Tá? Muito obrigado. Betânia, antes de passar a você, eu posso já falar da pergunta de Manuela, porque você responde em bloco? Pode ser. Pronto. Manuela faz uma pergunta extensa, eu vou tentar resumir. Ela quer saber, na verdade, queria que você comentasse sobre as fragilidades das ex, em termos da distorção que foi feita, né, na implementação das ex. É mais ou menos isso, né, Manuela, que você quer dizer, né? Pronto.
Vamos lá, então. Posso responder essas duas? Eu vi que tem depois uma da... Não, é a mesma. É a mesma pergunta? É a mesma tá, é a mesma pergunta. Tá. Então, gente... Primeira pergunta do Marcelo, né? Marcelo, assim, ó, você toca num ponto que é bem importante, até que eu tenho oportunidade de explicar melhor. É claro que nós vamos ter, gente, nós temos algumas prefeituras progressistas no país, que vão utilizar o instrumento da legitimação fundiária, por exemplo, talvez de maneira adequada. Eu te contei, eu acho, né, Marcelo? Porque, assim, gente, só para vocês entenderem, eu e o Marcelo somos colegas no IBDU e eu estive na banca de qualificação da dissertação de mestrado dele e estarei, né, depois da defesa final. Porto Alegre, né, como tinha procuradoras comprometidas com a regularização fundiária plena, pegaram a legitimação fundiária e conseguiram regularizar umas vilas que elas não conseguiam há muitos anos. O instrumento foi lá e resolveu a situação. Então, a REURB, ela vai ser usada por diferentes administrações com diferentes ênfases. E vê bem, gente, eu não proíbo a utilização das EIs. Por isso é muito importante essa memória e essa consciência do papel das EIs, né? Essa disputa pelas EIs nos municípios, né? De que aqui, porque assim, gente, eu sou uma fã das EIs, tá? Deixa eu comentar aqui com vocês. Eu vejo as EIs como uma medida de ação afirmativa nas cidades, né? Uma espécie de cota, porque se tu deixa pelo livre funcionamento do mercado imobiliário, é óbvio que os pobres nunca vão conseguir ficar nas porções melhores localizadas das cidades e melhor servidas de infraestrutura. Isso sempre vai ser tomado pelo mercado imobiliário. Quando o planejador urbano grava com os EIs, isso é uma medida de ação afirmativa. É o gestor dizendo, calma, Cirela, aqui não. Eu faço até uma metáfora, gente, que é meio vulgar, tá? A gente não se conhece muito, vocês não se choquem. Tá? Ela é um pouco vulgar, mas na minha experiência ela funciona muito bem. Às vezes é que nem uma camisinha. Quando tu transa com uma pessoa sem camisinha, a chance de tu pegar algo que vai de HIV a uma cândida é enorme. Quando tu usa uma camisinha, o risco não desaparece, mas ele cai muito. As ZEIs são que nem uma camisinha. Faz uma regularização fundiária sem ZEIs e a chance de uma construtora comprar todas essas casas num processo de urbanismo especulativo, em que você compra uma casa por R$50 mil hoje e vende essa casa e transforma aquilo ali num condomínio fechado e vende por 500 mil daqui a 3 anos. É enorme. Se é ZEI, gente, isso não pode acontecer. É uma limitação administrativa clássica. Ela funciona como um preservativo. Desculpem o vulgar, fechei o parênteses, tá? Da metáfora. É meio vulgar, mas dá para entender, né, gente? Elas têm um papel muito importante. E no que diz respeito à flexibilização dos padrões, eu acho que isso tem muito a ver com a questão da gestão democrática dessa regularização, com o debate que é feito com aquela comunidade que vive ali, né? E com a questão da discussão sobre que padrões serão esses, né? Não pode ser uma... Assim, gente, ela tem que viabilizar o direito à cidade, respeitar o processo de produção social e cultural do habitat, mas não pode ser mais do mesmo, sabe? Para os pobres, os piores padrões, entende? Para os pobres, uma cidadania e uma cidade de segunda classe, né? Então, eu não sei se eu entendi bem o instrumento, mas o teor dessa flexibilização tem que ser debatido. E as hipocrisias têm que ser afastadas. Porque é muito engraçado como, para os pobres, mas não pode ter um lote de 75 metros quadrados. Mas condomínio fechado, tipo motel, né, casa em fita, com 75 metros quadrados para alta renda, pode. Então, é uma hipocrisia enorme quando vai se discutir padrões para a população de baixa renda. Né? Eu acho que isso acontece com a discussão sobre o risco, que sempre para os pobres, não dá, tem que relocalizar, tem que tirar,
mas para os ricos sempre dá para mitigar, sempre dá para fazer de outro jeito, dar uma solução técnica, né? E, finalmente, Marcelo, a questão que você levantou sobre o poder público, quando regulamenta localmente, tá, o tema do que é uma REURB-S. Eu acho que você levanta uma bola que é bem importante juridicamente, né, como argumento, que é abuso de poder. O poder público municipal exorbitando do seu poder regulamentar, né? Ao, por exemplo, estabelecer que só se tiver 2/3 predominantemente habitados por população de baixa... É isso, né, Marcelo, que você perguntou? Eu acho que vai muito além. Você introduz norma nova, e norma nova no Brasil só por lei, né? Então, eu acho meio... especialmente se for por decreto que isso estiver acontecendo, eu acho que está exorbitando do poder regulamentar, né? Não sei. E eu acho que a gente sempre tem que ver, né, gente, o quanto a interpretação dessas normas acaba sendo uma interpretação de bloqueio dos direitos fundamentais, né? Então, a gente tem que estar muito atento. Eu acredito muito que a gente tem uma memória do direito urbanístico e da reforma urbana no país. Essa memória está presente na sociedade civil, mas também dentro das municipalidades, e é super importante que isso seja resgatado. As resistências têm que acontecer, né? Imagina instrução normativa, gente, a mais michuruca das normas querendo inovar na ordem jurídica. É um absurdo, né, gente? É o guarda da esquina querendo mandar em nós, né? Vamos lembrar do princípio da legalidade, né? Na verdade, o princípio da legalidade, ele se liga ao princípio democrático, né? Então, acho muito importante lembrar que, por decreto, não dá para mudar a lei federal. Desculpa, não sei, Fernando, se eu respondi a pergunta da Manuela. Sim, Manuela? Manuela? Sim. Alguém quer fazer mais algum comentário? A professora Betânia? Bem, professor, eu achei muito interessante sua intervenção e eu queria comentar 2 aspectos. Uma é essa questão que aí você coloca em relação à função social da posse. Porque, veja, a gente sabe que a propriedade, historicamente, a propriedade privada ela representou o despojamento do trabalhador, da propriedade do trabalhador, enquanto propriedade individual. E a função social da posse, ela resgata um pouco, não é, essa perda da propriedade individual do trabalhador. E muito interessante no sentido de que a função social da posse, ela para o trabalhador, ela representa algo muito mais, digamos assim, consentâneo coerentemente com o processo de disputa, né, em torno dessa questão do valor do trabalho, em relação à função social da propriedade. Foi uma coisa que a gente chegamos a levantar em relação às aulas passadas, essa questão da teoria da propriedade e a teoria da posse, né? Então, eu achei muito interessante nas suas formulações esse viés de valorizar a função social da posse. Posso comentar? Ai, desculpa, eu vou Pode sim. anotar. Não, pode sim. Não, eu acho super interessante, Fernando, e é como eu disse, eu acho que a gente tem que desenvolver mais isso no país, né? O meu pai, o jurista Jacques Alfonsin, é um dos que trabalham com essa discussão da função social da posse. A gente tem que lembrar, né, que a propriedade, na verdade, a função social da propriedade, ela foi um avanço em termos da discussão do Instituto, né? Ela vem numa outra geração de direitos e tal, ela traz um conteúdo coletivo, ela traz a possibilidade do poder público exercer poder de polícia administrativa, né? Em matéria urbanística, sobre o direito de propriedade e o exercício abusivo desse direito, mas ela não mexe com a propriedade está ali, né? E o que eu acho? Eu acho que num país como o Brasil, com a tradição que eu tenho, eu até peço desculpas por ter ido lá atrás, né, para o Brasil, assim, mas, gente, o Brasil tem uma enorme parte da sua população que é uma população tradicional, que passa longe do cartório do registro de imóveis.
E que, na verdade, assim, ó, a sua forma de relação com a terra é uma forma que valoriza o valor de uso, a função social da terra. E não a função econômica ou o valor de troca disso aí. Ou seja, ele está muito longe do direito de propriedade. E o Instituto de Propriedade ele é de uma violência enorme historicamente. Ele serviu justamente para fazer esse processo que você discutiu tão bem nas suas aulas, né, Fernando? De promover essa disposição do trabalhador, né? É, na verdade, um processo muito complicado nessa separação, né? Exatamente. Uma outra coisa que eu achei muito interessante na sua intervenção, e aí tem a ver com o que você falou agora mesmo, é que você vai até a lei de terras, não é? Logo no início. E quando você estava falando, eu comecei a pensar o seguinte, é interessante, muito interessante, como o poder, ou o papel do sistema cartorial nesse processo. Porque desde a lei de terras, né, o papel dos cartórios, eles vão oferecer segurança jurídica, vão permitir um controle da propriedade, vão permitir a viabilização da mercadoria, da moradia com mercadoria, a troca da mercadoria do mercado. O cartório ele atesta, né, essas relações, e sem ele isso não é possível, a troca, em termos assim, a circulação da moradia com mercadoria e a geração de um valor, de um mais valor no final do processo, mais dinheiro. Ele vai permitir, vai viabilizar os financiamentos, né, imobiliários, a criação de capital fictício na moradia, mas também ele vai ser um papel fundamental nessa escala, nessa massificação de processos de desapossamento. Então, eu achei isso muito interessante porque a gente estuda pouco a lei de registros públicos na universidade, nos cursos de direito, pelo menos, eu noto. Né? Pelo menos nas minhas aulas eu sempre procuro, mas nós não temos uma disciplina sobre direito registral. Mas o direito registral ele é uma máquina fundamental historicamente nesse processo. O que seria de tudo isso sem o sistema cartorial? Né? Exato. Não, então, eu achei isso muito interessante, isso, porque isso permitiu uma luz nesse processo. O Estado ele concorre, né, nesses processos de afirmação da propriedade privada, de rebaixamento da posse e de criar escalas de desapossamento na cidade. Exato. Na verdade, assim, Fernando, eu começo pela lei de terras, porque é quando o direito de propriedade é introduzido no Brasil, tal como a gente conhece hoje. Né? O Código Civil de 16, ele se baseia na lei de terras, né? Claro, ele tem a influência do Código Napoleônico e tal, mas quem introduz o direito, e na verdade, assim, ó, com toda a colonialidade pela forma como introduz, porque transforma sesmarias do período colonial em propriedades. Mas a gente pode, inclusive, ir mais atrás, né? Porque o empreendimento colonial foi de uma violência enorme, né? E no mesmo período ali que começa o empreendimento colonial, a gente tem os processos de cercamentos na Europa, né, Fernando? É isso que está acontecendo na Europa também, e que também foi fundamental no processo de acumulação primitiva do capital. Esses cercamentos das terras na Europa, né? E vem para cá com o mesmo modelo de tomada de terra. Tomada de terra que era usada de forma comunal pelas populações originárias aqui. Então, eu não fui tão atrás, porque como a ênfase aqui é o direito de propriedade, eu fui pela forma como ele foi introduzido com esse nome no Brasil. Né? E é muito louco, porque, na verdade, assim, ó, é a lei de terras que desvincula a propriedade de uma função social. Porque as sesmarias, elas eram o seguinte, tu entregava um título de riqueza, era uma terra, mas o que a coroa portuguesa estava interessada? Na presença do colono português aqui, para brigar com os espanhóis. Então, ela dizia assim, ó, eu estou te dando essa terra, mas tu tem que plantar, tu tem que cultivar, tu tem que dar uma função social. Então, a sesmaria era amarrada com a função social. E quando ela é transformada em propriedade privada, ela entra só no econômico.
Ela é só uma riqueza. E ela se desvincula da função social. E aí ela passa a cumprir com esse papel que você está dizendo. E, na verdade, é uma máquina de ir trazendo para dentro do folho imobiliário todas as posses brasileiras. E, na verdade, é muito importante que essas últimas fronteiras das terras indígenas, das terras quilombolas, enfim, de todas as terras no Brasil, que é um país continental, entende? Na verdade, a própria terra, nesse momento, né, muda de papel no sistema capitalista. Então, tu precisa trazer mais terra para ser propriedade, para poder entrar nesse sistema financeiro. As últimas legislações sobre mineração em terras indígenas, elas são reflexo disso. Gente, que coisa horrível, é o fim dos comuns. Nós temos que... Assim, gente, se tem um tema que o nosso campo tem que pensar, é a discussão sobre os comuns. Tá? É uma coisa que nós... Não sei se vocês conhecem esse livro aqui, ó, do Dardot e do Laval, se chama Comum. É muito legal, né? É um ensaio... um texto dele nesse curso aqui. Ah, que legal. Ele é muito legal. A proposição 2 e o ponto 6. Que legal. E eu gosto muito da Silvia Federici, tá? Que é uma historiadora italiana, uma feminista, e ela tem um trabalho muito legal sobre os comuns no último livro dela, né? Ela está trabalhando muito com esse tema. Eu vi que o Ítalo também está querendo fazer uma pergunta. Está com a mão levantada, pelo menos. Sim. Na verdade, Ítalo, vocês conseguem me ouvir, gente? Conheço. Perfeito. Não era muito uma pergunta, foi mais uma provocação quando o professor Fernando entrou, que também me chamou bastante atenção. Primeiro, parabenizar, é sempre incrível ouvir Bethânia, assim, ouvir a professora Bethânia falando e com humor, e a professora solta, assim, uns humor que você dá uma risada, assim, muito bom. E quando o professor Fernando estava falando da importância da gente pensar, né, o sistema cartorial, porque pensando esse recorte histórico que a professora Bethânia traz e essa fala do professor, eu fico pensando ainda quando a gente pensa os arranjos institucionais ou arranjos cartoriais que existiam nesse contexto do século XX, por exemplo, porque a própria função do tabelião ou do próprio oficial de registro de imóveis é uma função de democratização, aspas, pelo acesso por concurso público muito recente, é de 88. Então, o gargalo que fica, se a gente pensa essa história, especialmente pensando a partir de uma sociedade de classe, dos arranjos que eram feitos a nível municipal, que ainda o controle é muito mais complexo e complicado quando a gente vai para a instância municipal, como é que a gente pensa esses elementos inseridos nessa sociedade de classes, nas relações cartoriais, nas relações notariais que existiam entre os notários e as elites locais. E aí isso me lembra muito aquele texto do Nunes Leal, né, quando ele traz voto, enxada. É um livro, não me recordo agora o nome, mas é um livro muito interessante, vai mais na ciência política, mas eu acho que isso também pode trazer subsídio para se refletir esses caráteres dos arranjos que aconteciam, porque pelo menos assim, eu também sou advogado, e eu brinco que eu sou um intruso, gente, porque eu sou advogado imobiliário, corretor e avaliador de imóveis, então eu vim cair no campo do planejamento urbano para entender melhor o risco do que era feito, então eu fiquei muito em balcão, assim, de fato, balcão de cartório, balcão de vara, e aí, conforme a gente vai olhando as coisas e vai tomando proporção nesse debate de propriedade, a gente vai visualizando como esses arranjos acontecem, especialmente quando a gente olha a sociedade de classe, como isso permeia tudo, permeia as leis, permeia a propriedade, permeia a posse, permeia a função social. Então, é impossível desvincular nesse sentido de sociedade de classe, de decolonializar de fato essa propriedade, pensando a partir de um recorte de raça, porque de fato quem tem propriedade é branco. E aí vem um problema muito chave, assim, eu acho que é um problema sério que a gente precisa enfrentar, que é um controle fundiário de um cadastro que seja possível a nível nacional. Não dá para a gente pegar no INCRA, o que é rural, e no município para o que é a escala urbana, e vai para a prefeitura, que é um cadastro distinto do cartório. A gente precisa pensar uma unificação para a gente, inclusive, entender quem são nossos proprietários, porque senão a gente fica sem condição de pensar, talvez, legislação, política pública, não sei. Fica muito difícil a gente fazer esse debate também sem dado, e aí a fala esse recorte da professora Bethânia sobre regularização e a fala do professor Fernando sobre cartório, fica muito essa reflexão de dentro de uma sociedade de classe, como é que a gente pensa esse formato essencial dos arranjos institucionais ou dos arranjos que existiam dentro do cartório, como é que a gente, com essa tradição
coronelista até do século XX pensa esses arranjos que se deram e como essas propriedades, esses cartórios e esses registros aconteciam, porque era comum alguns acordos de balcão com relação a determinadas escrituras, e como é importante, mais uma vez, reforço esse tipo de iniciativa do Observatório das Metrópoles para a gente ter acesso a esse tipo de discussão. Acho que era isso, gente. Só para não perder o gancho, posso, Fernando? Claro, professora. Eu acho super interessante a tua fala, Ítalo, e realmente você tem toda a razão. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas todo mundo já ouviu a expressão amigos do rei, né? No Brasil, a gente não tinha concurso público e se acessavam cargos, né, sendo amigo do rei, trocando favores com a coroa, né? E uma das coisas que mais acontecia, gente, era ganhar um cartório. Entende? Tu era amigo do rei, tu ganhava um cartório na tua cidade. Era tu que ia passar a administrar o cartório. E uma fábrica de dinheiro, né? Então, essa questão da impessoalidade que você comenta, né? Ela é muito importante. Eu acho que os cartórios, na verdade, assim, gente, que o direito de propriedade ele é central para a gente entender a colonialidade do poder no Brasil. Né? É isso. Ele é o instituto central para a colonialidade do poder no Brasil. É esse o tema. E acho muito importante, quando a gente fala de posse, algo que o Ítalo tocou ali, mas e que parece uma frase de efeito, mas que diz bastante. Para a gente conseguir, né, eu acho que o Fernando também falou da posse, né, para a gente conseguir, gente, avançar, sair da caixinha, assim, da nossa tradição e dessa colonialidade do poder, é muito importante a gente descolonizar o pensamento. Só assim a gente vai conseguir desnaturalizar o direito de propriedade. Porque todo mundo acha muito natural, mas o direito de propriedade é uma máquina de exclusão sócio-territorial, né? E vai ser cada vez mais, a não ser que a gente trate de pensar coisas novas. E as coisas novas têm que se voltar para os comuns, entende? Para a função social, da posse, da terra. As Nações Unidas, hoje em dia, não usam a expressão função social da propriedade. Eles usam função social da terra, inclusive para falar de outros títulos, outras formas de acesso à terra, e pensar que isso que tem que ser priorizado, né, entre nós. Então, só para dialogar um pouco contigo, Ítalo, eu imagino que para ti seja bastante rico, né, com o tipo de experiência que tu tem aí no direito imobiliário. Né? Eu acho que é bem rico mesmo estar discutindo esses temas aqui no Observatório. É isso. Acho que a Clarissa, Fernando. Clarissa, pode falar, Clarissa. Posso? Bom dia. Show de bola mesmo te ouvir, Betânia. Foi muito bom. E esse astral que o Ítalo destacou, eu também destaco, né? Para falar da desgraça aí, né? Bom, eu queria mudar um tiquinho o campo aqui, mas para aproveitar e perguntar para você o seguinte, pensando nesse campo dos comuns, qual seria o alcance dessa vertente, vamos dizer assim, né, de análise sobre a Terra, se aplicar sobre os espaços de memória? Acho que quando você fala um pouco da terra indígena, nos inspira também, né, a pensar não só no que a terra produz, no que está ali em cima, né, mas também efetivamente em todas as camadas, né, de significado que de alguma forma também identificam as pessoas que estão ali, né? Então, na tua opinião, é possível a gente usar esse guarda-chuva, né, da discussão dos comuns para pensar também, porque por exemplo, alguns marcos de memória, né, os próprios planos diretores não garantem, né, essa permanência. Quer dizer, você tem a figura do tombamento, que é super também limitada, né, não só na garantia de permanência desses marcos, mas, enfim, além do tombamento, o que mais? Né, que usos e que possibilidades podem ser desenvolvidas nesses espaços, mas
enfim, uma coisa que não passa necessariamente pelo tombamento, né, e não está em algum zoneamento que de alguma forma garanta a permanência, né? Será que essa discussão sobre os comuns teria força para falar, olha, isso aqui também é um campo coletivo, é um campo que, por exemplo, uma antiga fábrica, né, que identifica gerações, né, de pessoas e que de alguma forma forjou identidades e possibilidades, né, de famílias, de gerações. De repente, quer dizer, só o proprietário daquela área, né, pode vender aquilo e alguém destruir, e com essa destruição não só ir embora a terra, efetivamente, aquele espaço físico, mas, quer dizer, todo, né? Então, queria te ouvir um pouquinho. Eu não conheço essa literatura, vou ler. Quando você falou da Silvia Federici, já pensei, bom, é uma italiana, quem sabe ela também, num lugar onde há tanta... Ela é maravilhosa. Muito acúmulo, né, de memória. Será que isso se aplica também? Então, queria te ouvir. Obrigada e parabéns aí, foi muito bom. Obrigada, Clarissa, que gentil, querida. Gostei muito da tua intervenção. Eu estou muito interessada nessa discussão sobre os comuns. Eu acho que nós, no Brasil, no direito urbanístico, no direito ambiental, né, a gente precisa se aproximar dessa discussão, uma discussão que está sendo feita muito mais por sociólogos, historiadores, antropólogos, do que propriamente por juristas, entende? E é uma discussão fundamental. Eu acho que esse tema que você traz dos espaços de memória, ele sim pode ser desenvolvido através dessa discussão sobre os comuns. Porque, na verdade, né, gente, assim, ó, esse é um curso, eu vi que vocês tiveram aulas teóricas excelentes com o Fernando, né, trabalharam muito com a concepção marxiana dessa discussão sobre a propriedade, acho que foi super legal a formação que vocês tiveram, mas, assim, gente, a propriedade, ela é uma enorme ficção jurídica, é uma grande invenção, ela é uma apropriação dos comuns. A acumulação primitiva do capital tinha que ter algum respaldo jurídico, isso é uma invenção. Na Europa, isso se deu através dos cercamentos das áreas comuns, que eram usadas, Clarissa, pelos camponeses assim, para plantar, colher, caçar, dançar, ter ritos, né? Ter encontros, comer junto, partilhar conhecimento. Quando começam os cercamentos, tudo isso vai junto, e essa cultura comunal vai junto. Assim, não só os camponeses, assim, de maneira genérica, mas para as mulheres foi horrível. As mulheres que tinham muitos conhecimentos ligados à terra foram consideradas bruxas. Foram ser queimadas as mulheres que tentavam resgatar essas tradições. A Silvia Federici faz essa discussão na obra dela. Ela é uma historiadora feminista que mostra isso. E isso vem para cá nessa forma, né, em que, no nosso caso, os portugueses, mas, enfim, gente, olha o que aconteceu na África. Olha o que foi o empreendimento colonial na África. A violência disso. Na Europa, na América Espanhola aqui, gente. Genocídio, a violência que foi isso. E é uma tomada dos comuns. Então, resgatar essa discussão, que é uma discussão ligada à humanidade, ao uso, à função social, cultural dos espaços, é fundamental. O exemplo que você dá, um proprietário que pode vender um prédio onde toda uma população tem uma referência como trabalhadores, que era usado de maneira comum, eu não sei exatamente a quem você está se referindo, mas estou imaginando, né? É uma forma de destruir a memória daquela coletividade, né? As referências comuns que elas têm. Então, é óbvio que a discussão sobre a preservação da memória, ela enfrenta a propriedade privada e fala dos costumes, da memória como um comum. Eu vou te dar um exemplo que está acontecendo aqui em Porto Alegre, tá? Aqui em Porto Alegre a prefeitura está querendo conceder para a iniciativa privada e permitindo que seja destruído um lugar que tem aqui em Porto Alegre chamado Anfiteatro Pôr do Sol, que é um pequeno palco ao ar livre, na beira do Guaíba. E assim, gente, como estrutura física não é nada, mas tem uma enorme memória
da humanidade ligada àquele espaço, porque é o espaço onde se desenvolveu o Fórum Social Mundial. E a prefeitura quer privatizar e destruir, ela quer dar para uma empresa privada fazer o que bem entender ali. Isso é de uma violência absurda. E atacam como a memória da cidade, uma memória política, é a propriedade destruindo uma memória coletiva da humanidade. Porque o Fórum Social Mundial não é patrimônio de Porto Alegre, embora tenha acontecido aqui tantas vezes, né? Então, eu acho, Clarissa, não sei qual é a sua área de formação, mas eu acho, Clarissa, que todos nós, independentemente se somos arquitetos, somos sociólogos, somos economistas, se somos advogados, advogadas, nós temos que nos apropriar dessa discussão dos comuns, começar a divulgar esse debate, e mais do que isso, para quem é da área do direito, Marcelo, etc., né? O Ítalo que falou aqui, nós no IBDU, nós temos que pensar em instrumentos e políticas que se voltem para os comuns. O Fernando falou bem, gente, essa discussão de mineração em terra indígena é um absurdo tão grande, gente. E olha a colonialidade disso, é neocolonial. É um horror, é uma violência absurda, é uma expropriação, uma despossessão, é o fim dos comuns. Daqui a pouco nós vamos estar pagando para respirar. Porque não tem exemplo melhor de comum do que o ar que a gente respira. Mas daqui a pouco nós vamos pagar para respirar. Porque o capitalismo vai penetrando em tudo e a propriedade privada é o veículo jurídico pelo qual ele faz isso. Né? Então, desculpa a ênfase e obrigada pelo diálogo. Bem, alguém mais? Uma professora Betânia? Bem, se ninguém tiver mais nada para tratar, eu acho que eu poderia passar a palavra à professora Betânia para as considerações finais, né, antes de a gente encerrar, né, professora? As minhas considerações finais são de muita alegria, né, de ter passado uma manhã ótima com vocês. Espero que essas reflexões tenham sido úteis para vocês, né? Muito obrigada, gente. Eu, na verdade, foi um gustaço, como se diria em espanhol. Tá? Tive muita alegria de estar com vocês aqui e de partilhar um pouco das reflexões que eu tenho feito, né? Vamos na linha do Marcelo, essa lei ela está aí, ela está na legalidade, eventualmente nós vamos poder usar ela, mas não vamos perder de vista para que ela foi introduzida no Brasil, porque ela tem um papel muito claro de azeitamento dessa máquina aí, de exclusão sócio-territorial. Reforço da propriedade. Valeu, Fernando, obrigada pelo convite. Valeu, Clarissa, Ítalo e todo mundo, Manuela, que participou aqui do debate. Marcelo. Foi excelente, professora. Muito obrigado. Haverão outros, eu tenho certeza que o professor Luiz César vai falar com a senhora. Queria agradecer o senhor conte para o Luiz César, que a minha aula foi boa, porque ele saiu. Então, o senhor conte para ele. O professor Luiz César estava numa reunião importante. Eu sei, só não estou perdendo a piada, né, Fernando? A gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Claro, a gente tem que tornar a vida mais divertida, porque se a gente ficar esperando aí, vai ficar difícil. Vamos ficar com a piada e com o amigo. Hoje em dia a gente precisa de amigo, né? Exato. Bem, pessoal, que o curso tenha servido, Fernando, para reforçar os nossos laços de amizade. Exato. É muito, e a linha que você trabalha está muito dentro daquilo que a gente trabalha. Eu falei, né, que muitas bibliografias suas, sobretudo esse artigo que você indicou, a gente lá no curso de Direito, na UFPB, é leitura obrigatória, né, dos direitos reais. Muito bom. Então, eu posso fazer uma propaganda dos próximos capítulos? Pode, claro, deve. Gente, vai ter um super artigo de minha autoria com o meu grupo de pesquisa, sendo publicado na revista de Direito da Cidade, discutindo a colonialidade do direito de propriedade e o quanto ele atrapalhou a efetivação do Estatuto da Cidade no Brasil. Lhes recomendo. Só para registro, professor, gostaria de dizer que o conceito de regularização fundiária plena da professora Betânia continua super atual. Eu dizer que eu faço questão de não perder como referência e continuar usando em toda e qualquer fundamentação que eu faço, em estudo, em trabalho, sobre regularização plena. E está naquele livrinho que ela mostrou aí, daí do Observatório, viu, gente? Super recomendável. Obrigada, Marcelo. Bem, pessoal, vocês sabem, né, que próxima segunda nós vamos ter a continuação, é o nosso penúltimo módulo,
com Tarsila Fidalgo, né, sobre financiarização da terra. Ela vai meio que dar sequência àquilo que Betânia falou. Eu vou pedir para a Carol mandar para o Classroom o livro dela, que é Dominância Financeira, Regulação Legal e Espaço Urbano, né?